Ok. Bom, pessoal, então, dentro de G2, tá, o que é o objetivo da disciplina? Tá? G2, nós vamos agora começar propriamente a desenvolver o trabalho que um químico industrial iria executar dentro de uma indústria. Então, G1 teve aquele objetivo de vocês, né, entenderem da importância de estar registrado no conselho, entenderem que o conselho é quem, digamos assim, te autoriza a atuar como um profissional, né, da área química. Nós vimos também o que um químico pode ser, tanto o empreendedor dentro, criando sua própria empresa, um empreendedor corporativo. Nós vimos também a atuação dele no controle de qualidade, dentro do gerenciamento de processos, dentro do gerenciamento da produção, também podendo atuar como diretor. Ou seja, nós tivemos uma bela visão, né, do que de quais as áreas um químico pode atuar. Também vimos a questão de pesquisa, desenvolvimento, inovação, utilizamos ferramentas, né? Desenvolvemos novos negócios, trabalhamos com ferramentas do tipo Canvas. Então, foi uma grande oportunidade para vocês estarem visualizando a profissão de vocês como mais com um olhar diferente, com um olhar de novas possibilidades. Então, agora, para G2, vocês têm o plano de aula, tá? Mas para G2, basicamente, nós vamos entrar dentro de rotas, conversões, aplicação de produtos. Vamos trabalhar com os ácidos inorgânicos, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com clorídrico acético, tá? Entre outros. Já na aula 13, nós vamos ter já uma avaliação valendo 1 ponto. Vamos entrar com boas práticas de fabricação, tá? Aqui também vai ter mais uma atividade semipresencial para ser realizada. Depois vamos entrar numa linha mais alcalina, soda cáustica, cal hidratada, rotas, conversões. E vamos entrar daí dentro de uma linha, né, de saneantes, trabalhar com água sanitária, álcool gel, né? Álcool gel está dentro de cosméticos e não de saneantes, por uma questão de exceção, agora ele está dentro de quem é saneante pode produzir. Vamos entrar dentro de detergente, sabão, né? E, por fim, né, vamos aí estar finalizando o nosso G2, dentro dessa linha. Então, é muito mais focado em processos agora. Então, o que o professor disponibilizou já para vocês? Se vocês derem uma olhada com bastante atenção, dentro da disciplina, só sobre ácido sulfúrico, o professor fez uma busca, né, por papers. Eu gosto muito de artigo, de paper, porque ele é uma leitura rápida, 3, 4 páginas, tu consegue ter uma boa noção, né, sobre certos assuntos e com uma forma muito bacana, né, de ser explorado. Que é a aula 11. Então, nós temos aí material 5, que é uma revista que traz sobre ácido sulfúrico, depois uma patente de ácido sulfúrico, patente americana. Depois, a implantação de uma indústria de ácido sulfúrico, bem um estudo de modelo de negócio, né, desde a parte do envolvimento das energias, das estequiometrias, até mercado de trabalho, né, profissionais, planta. Então, foi bem bacana esse trabalho. Um manual, né, de ácido sulfúrico que fala bem sobre processos e a nossa TDE, que a gente vai realizar daqui a pouco mais, tá? Até semana que vem. Mas aqui todo esse material então está disponível para vocês acessarem, para vocês se desenvolverem. Muito bem. Então, dentro de ácido sulfúrico, tá? O que nós temos no Brasil?
O ácido sulfúrico é um precursor químico extremamente utilizado, básico, tanto de química orgânica como química inorgânica, né? Ele tem características muito dele, né? É óbvio que hoje, da maneira como a gente usa o ácido sulfúrico, ela foi evoluindo, né? Principalmente com a engenharia, né? Associada com o ensino, associado com as rotas químicas, mas a engenharia, ela acabou dando, né, maior produtividade. Então, não tem como falar de ácido sulfúrico sem falar do principal precursor, né? Que o principal seria o enxofre, né? Mas na falta do enxofre a gente também pode usar minério. Nós vamos, pirita é o principal deles. Nós vamos falar de ambas as rotas, tá? Mas dando um olhar, né? Da ANDA, a Biquim, que eu peguei e busquei esse material no material de divulgação do governo federal, tem um linkzinho aqui embaixo, então vocês podem acessar. Nós temos a matéria-prima básica. Sor, você não está apresentando. Muito obrigado por ter falado. E agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Viva! Muito bom. Então, aqui a gente tem uma visão, né, das plantas. Tá? Bom, basicamente o enxofre que é retirado no Brasil, ele está muito ligado, né, às refinarias. Tá? Então, a gente tem aqui, no caso, Criciúma, tem uma carbonífera, né? Então, porque a pirita ela fica muito, as veias de pirita, que é o ouro do tolo, fica muito ligada às veias de carvão, né? Então, no caso em Criciúma, a pirita ela é convertida em enxofre, né? Ou aqui também a própria pirita também pode ser utilizada como fonte, tá, no processo de produção do ácido sulfúrico. Mas a gente tem, então, as plantas de enxofre no Paraná, tá? Nós temos aí que faz, obviamente, a extração do petróleo, que sai do carvão, né? Onde mais nós temos aqui em Minas, né, extração de enxofre, e o resto são as plantas de ácido sulfúrico. Em Goiás, tá? Nós temos aqui em São Paulo 4 plantas, Minas Gerais, tá? Bahia, Camaçari, né, Candeias e Alagoas. Bom, dentro, esse outro material traz um pouquinho mais sobre essas fábricas também, né, com maior foco. Pung, por quê? Porque ácido sulfúrico é amplamente utilizado como na rota de síntese de fertilizantes, então é um produto básico, produzido, né, muito utilizado. E aqui a gente tem, então, um pouquinho dos números, né, da capacidade instalada em termos de tonelada ano, né, e a produção efetiva. Então, aqui a gente tem um universo, por exemplo, a região norte-nordeste tem uma capacidade de 692 toneladas ano e está produzindo 445, igual à região sudeste, né? Bom, então aqui um pouquinho mais de informações, então dá os dados, né? Por exemplo, Anglo American produz 1.184 quilotoneladas, né? Ou 1.184 mil toneladas, e somando todas essas capacidades dá um total de 8.110 quilotoneladas por ano, tá? A informação não ficou bem clara aqui, mas pelos dados que a gente estava olhando aqui,
deve ser tonelada por ano. A capacidade, né, via uma rota metalúrgica que eles associam aqui, que é a rota de via minério, e aqui a rota via enxofre, que daí vem do principal fornecedor, que aqui no Brasil seria a Petrobras, que é quem faz a extração, né? E existiam projetos aí de instalações, isso em 2016, 2017, eu não sei precisar se isso aqui foi confirmado, mas a gente vê que é um processo em expansão, ou seja, aço sulfúrico é matéria-prima básica e tem muitos estudos, quando vocês forem fazer as leituras, que apontam que o consumo de ácido sulfúrico é um indicador de desenvolvimento, né, de um desenvolvimento industrial de uma nação. Então, a produção de ácido sulfúrico em 2014 estimada estava em 6.870 quilotoneladas, tá? E estava ainda importando, ou seja, isso aqui nos mostra que pode ser por uma questão de preço também. Por quê? Porque o custo Brasil ele acaba elevando muito, né, o valor da nossa matéria-prima, né, questão de imposto, questão da própria, né, logística da matéria-prima, porque a gente é deficitário em enxofre, né, então acaba que a importação pode ser por um fator de preço, né, ou por uma incapacidade produtiva, ou seja, a necessidade de implantar mais fábricas, né, ter mais fábricas disponíveis. Até porque o processo de ácido sulfúrico é um processo muito agressivo, né, é um processo muito exotérmico, é um processo muito corrosivo, então a gente tem um gasto muito alto em manutenção de processo, né? Então isso são um dos fatores que acabam, né, elevando muito o custo também de produção. Aqui eu trago um exemplo, tá? Para vocês acessarem o site, verem. Então, L. Queiroz é um dos produtores. Aqui para vocês terem uma visão da fábrica deles lá em São Paulo, uma vista da planta química, né? Então, aqui é óbvio que eles não produzem só o ácido sulfúrico, eles também têm outras especialidades que vocês podem acessar aqui, mas uma delas é o ácido sulfúrico dentro daquela produção que foi apresentada aqui, ó, né? Aqui, ó, 260 toneladas, 260 mil toneladas. Vamos ver, 260 dividido por 365, uma média aí de 712 quilos por dia, né? Não é grande coisa, mas provavelmente não deva funcionar de forma contínua, pode ser por bateladas, mas isso é o que a gente vai ver daqui a um pouquinho mais para frente. Aqui também um exemplo de FISP, para vocês entenderem, né, que o ácido sulfúrico, que é o usual comercial, ele é 98%, tá? Que ele tem aí vários sinônimos, né, sulfato de hidrogênio, óleo vitríolo, ácido de bateria e assim por diante. Então, o ácido sulfúrico 98% ele é uma commodity. Tá? Então, assim como eu mostrei para vocês as indústrias que os produzem aqui no Brasil, se a gente for comprar ele, ele vai seguir uma especificação meio que padrão, com uma quantidade de contaminantes padronizados que tu vai utilizar para os teus processos produtivos, né? Aqui um pouquinho sobre as propriedades físico-químicas, que tudo isso está dentro da própria FISP, tá? Onde tu vai ter questões envolvendo pressão de vapor, densidade, né? Questão de pH, no caso, extremamente baixo, né? Então, não tem por que tu medir o pH do ácido sulfúrico 98%. Líquido viscoso, a coloração varia de incolor a levemente acastanhado
ou seja, o ácido sulfúrico, como ele é muito desidratante, ele, com o tempo, ele vai sofrendo uma oxidação, ele vai ficando escuro com o tempo, né? Então, é um processo oxidativo, onde ele vai deteriorando qualquer matéria orgânica presente no meio e ele vai tendendo a essa coloração mais castanha, né? Bom, as principais aplicações, então, fertilizantes, né, na indústria química, na parte de galvanoplastia, celulose e papel, soluções para acumuladores de energia, que é as águas, o líquido de bateria, home e personal care na parte de detergentes e cosméticos, tá? E vestuário e calçadista, principalmente na parte de tratamento de couro, na parte do próprio o nylon, né, produzido a partir deles, o rayon, né, que é a viscose sintética, a questão das tintas, né? Então, um dos principais precursores de pigmentos da indústria de jeans é o Indigo Blue, e o Indigo Blue parte da anilina, que a anilina ela é originária de uma nitração do benzeno, né? E essa nitração, então, é feita com ácido sulfúrico, ácido nítrico, onde esse nitrobenzeno, então, é convertido à anilina, e da anilina tu vai obter o índigo, né, através de outras reações químicas. Mas aí mostra um pouco do mercado de atuação. E o Brasil é agro, né? Então, hoje, o nosso PIB ele está muito focado na indústria agrícola, né? Ou seja, nosso envolvimento é plantio, é extração, alguma coisa, né, nós temos aí de conversão, né, que nem pegamos o soja. Então, a gente vende o soja bruto em saca, mas até também processa um pouco de soja, né, e aí a gente percebe o quanto de valor tu pode agregar, né? Então, o soja, por si só, uma saca de soja tem um valor. Agora, se tu extrai o óleo, né, desse soja, tu vai ter outro valor e vai ter outros subprodutos, né? Tu vai ter a proteína, tu vai ter o óleo, né? Tu vai ter outras fontes que também vão ter uma química mais aprofundada e que vai agregar, então, valor àquele grão de soja, né? E esse óleo ele pode evoluir, né, no sentido de se transformar em biodiesel, de ser aplicado na indústria de tintas, né, e assim por diante. Então, o fertilizante ele vai ser a base para essa indústria agrícola. E o ácido sulfúrico, então, faz parte dessa cadeia. Então, como a gente é um grande produtor, né, dessa linha de agrícola, a gente precisa, né, dessa agroindústria, dessa agroquímica. Aqui eu trago para te ver a importância do ácido sulfúrico, que a gente tem revistas exclusivas falando sobre ácido sulfúrico, sobre plantas de ácido sulfúrico, sobre prestadores de serviço de ácido sulfúrico, né? Então, interessante vocês acessarem. Deixa eu ver se eu tenho alguma aberta aqui, né? Então, aqui, ó. Então, só para vocês terem uma noção da revista, então, aqui mostra tecnologias, né, de limpeza com prestadores de serviço para essa indústria, que é uma indústria extremamente forte, indústria de ácido sulfúrico. Ó. Por mais de 100 anos, nós tivemos participação na produção de ácido sulfúrico, com inovação e tecnologia, expertise, né, no suporte técnico e nos avanços das soluções, aos desafios contínuos que juntos, né, vencemos
na produção, na purificação de ar, né, porque o ar é fundamental para o processo de produção de ácido sulfúrico. Aqui, então, mostra alguns equipamentos, aqui plantas, né, sistemas de tratamento de efluentes, boilers, né, sistemas de superaquecimento, economizadores, que são tudo partes de plantas, né, que são fundamentais para esse tipo de indústria, que é uma indústria extremamente forte e extremamente básica e fundamental. E aqui, com relação a ácidos, tecnologias de piping é de tubulações, né, de escoras, de tecnologias para sistemas, né, sistemas de aço dentro das rotas aqui, não só na parte externa, mas a parte interna, que a gente tem os catalisadores, ó, a linha de performance de cerâmicas, ó, que vai dentro do reator, das torres de absorção de gases. Aqui também mostrando, ó, né, um tipo específico. Ok, aqui vários relatos, né, com o passar dos anos, as plantas. Então, uma coisa assim, que é interessante, por quê? Porque tu vê que é uma área que envolve, né, há 25 anos o desenvolvimento de assuntos específicos para quem produz, para quem trabalha com ácido sulfúrico. Então, tem uma série aí de matérias, né, aqui as mudanças do mercado ácido nos últimos 25 anos. Então, aqui, como é que foi a variação, né, do preço anual do ácido sulfúrico. Está muito bom esses gráficos. Então, é uma coisa que tem que... vou dar uma lida, vou buscar entender um pouquinho mais sobre essa área. Então, tem aí disponível. Né? Aqui o comportamento, estudos termodinâmicos. Aqui uma torre de absorção. NORAM produz essa tecnologia. Aqui um serviço de manutenção, uma torre de absorção. Olha só. Então, isso aqui é enxofre, pessoal. Catalisadores para ácido sulfúrico. Então, aqui que é a base de vanádio. Ok? Então, fica aí a dica para vocês darem uma lida com calma, se inteirarem um pouco mais, praticarem um pouquinho o inglês, que é fundamental na nossa área. Ok? Muito bem. Então, voltando lá. Bom, então, quais são, né, qual é o processo? Então, ácido sulfúrico pode ser obtido industrialmente por duas tecnologias distintas, conhecidas como processo de câmara de chumbo e processo de contato. Esse primeiro de câmara de fundo, ele caiu em desuso, tá? Mas era como se fazia ácido sulfúrico no passado. Então, atualmente, o processo usual é o processo de contato. E a principal problema com relação à câmara de chumbo é a limitação de não permitir produzir ácido com concentração superior a 78%. Então, para essa produção de um ácido com maior concentração, então a gente vai acabar caindo dentro do processo de contato. Em si, a tecnologia, né, atual empregada é quase totalmente, né,
baseada nas seguintes etapas. Primeiro, então, tu tem que obter o dióxido de enxofre, então tu vai ter que ter uma matéria-prima que te disponibilize o enxofre. Esse enxofre, então, vai ter que ser oxidado para a produção do dióxido de enxofre. Então, esse dióxido de enxofre, tá, ele, através de um catalisador, uma conversão catalítica, tu consegue acelerar essa conversão de dióxido a trióxido. Por quê? Para te produzir o ácido sulfúrico, tu precisa do trióxido de enxofre. Então, esse catalisador acelera esse processo e depois, então, tu faz com que esse trióxido de enxofre seja absorvido por um ácido até que ele atinja a concentração ideal. Então, na realidade, tu não consegue reagir puramente o trióxido de enxofre com a água, porque isso é uma reação que é muito violenta e ela, industrialmente, ela não é usual. O que acontece é o gradual aumento da concentração do ácido sulfúrico mediante, né, a absorção de SO3 em colunas de absorção. Ou seja, nada mais é tu ficar recirculando um ácido em sistema fechado, né, onde tu vai ter uma corrente de SO3 em fluxo constante. Então, o processo de contato é praticado segundo diversas variantes que podem ser agrupadas de acordo com a matéria-prima utilizada para a obtenção do dióxido de enxofre, né? Então, o SO2 pode ser obtido a partir do enxofre, do sulfeto, né? O mais comum é o sulfeto de ferro, que é o que a gente falou da pirita, também conhecido como pirita, sulfatos e resíduos de tratamento diversos com ácido sulfúrico, usualmente denominado ácido sludges, né? Então, lamas ácidas também podem ser utilizadas. Onde é que vai ter essa lama ácida? Por exemplo, no processo de extração de cobre, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as mineradoras, principalmente aqui no Chile, onde tu tem muito cobre. Então, uma das formas de tu extrair o cobre, o minério, o cobre presente no minério, é tu banhar ele com um ácido diluído, né? E, obviamente, que esse ácido diluído vai ser convertido a sulfato de cobre, né? E só que tu vai querer o cobre analítico. Então, esse cobre metal, ele vai ter que ser separado do sulfato. Então, tu pode estar utilizando, né, o residual desse ácido aí para esse processo, para te recuperar o enxofre, né? E aí obter, né, o SO2, que vai ser o precursor do processo. A seleção de matéria-prima a ser processada depende da influência de diversos fatores, tais como disponibilidade, aproveitamento de subprodutos, custo de secagem e limpeza do gás. De uma forma geral, o efeito combinado desses fatores conduz, na maioria dos casos, a seleção de pirita e enxofre como matéria-prima preferencial, que é os dois que a gente vai focar hoje dentro dos processos, ficando a utilização das demais reservas às situações em que prevalecem condições mais particulares, disponibilidade de custo reduzido. Ressaltada a preferência do enxofre, por quê? Porque o enxofre é um material nobre, né? Tu vai partir do S, e daí tu só vai oxidar, tu vai queimar ele, é muito mais simples. Agora, se tu já parte da pirita, tu vai ter resíduo, né? Por quê? Porque a pirita é um percentual só de enxofre, e o resto vão ser outros elementos. Então, o ideal, né, se prefere sempre o enxofre, né, para a produção do ácido sulfúrico pelo processo de contato. Por exemplo, o documento foi estruturado e desenvolvido com base em tal constatação. Então, vamos lá. Quando então a gente parte do enxofre, a gente queima o enxofre. Então, o processo base enxofre, tu tem o quê? Primeira coisa, transporte do enxofre até a usina, né? Então, se imaginem como químicos nesse processo. Então, dentro de tudo que nós falamos em G1, agora você, químico, tem que estar cuidando disso. Então, você, químico, vai, por exemplo,
ser responsável pelo transporte de produtos químicos. Então, tu, como responsável técnico, uma das atribuições que tu pode ter é responsabilidade técnica sobre transporte. Qualquer acidente, e se vira um caminhão de sulfúrico, e se vira um caminhão de enxofre, quem vai dar assistência, né, para minimização ao impacto? Vai ter que ser um químico, né? Então, isso eu estou falando de uma questão pontual a respeito do transporte. Fusão do enxofre e filtração. Então, uma vez esse enxofre a granel chega, ele vai ser, então, fundido. Com qual o objetivo? Que ele, na forma líquida, ele vai poder ser, então, filtrado, né? Vai poder ser bombeado e atomizado, né? O que é a atomização? É tu transformar, fazer esse enxofre sob pressão sair através de um bico aspersor, como se fosse um aerosol. Quando tu pega o desodorante e aperta, então imagina aquele enxofre líquido, tá, sob pressão numa tubulação e encontrando um bico que vai fazer essa injeção dele dentro de uma câmara de combustão, né? Então, dentro dessa atomização, aí a importância da filtração para não haver nenhum tipo de partícula para obstruir esse bico, então tu filtra, tu vai ter um enxofre líquido, e esse enxofre líquido então, vai ser atomizado, né? Para que essa atomização? Para aumentar a área de contato. E daí tu entra com uma corrente de ar, né? Um ar seco, por quê? Porque se eu tiver umidade no ar, eu já vou ter problema de formação de ácido sulfúrico dentro da câmara de combustão, e eu não posso, né, porque daí eu vou ter problemas de corrosão, eu vou ter condensação, eu vou ter outros problemas. Então, tu quer só um enxofre líquido e uma corrente de ar em excesso. E esse ar, então, vai promover a queima do enxofre, né? E isso vai ser dentro de um boiler, né? Isso vai acontecer, digamos assim, o enxofre é um combustível, né? Então, esse calor do dióxido de enxofre, ele vai ser recuperado, né? De tal forma que tu vai usar o calor, né, dessa combustão para, né, para alguma finalidade que necessite de aquecimento, e automaticamente tu já vai ter um gás, o dióxido de enxofre, resfriado. Então, esse gás ele precisa ser purificado, tá? E uma das purificações é através de uma filtração, né, a quente. Depois, então, tu tem o dióxido de enxofre purificado, sem nenhum tipo de contaminante, ou seja, quanto mais próximo ao 99,9% de dióxido de enxofre, tu vai promover o quê? Uma atmosfera oxidante nessa corrente de dióxido de enxofre, para daí haver a conversão a trióxido de enxofre, o SO3, sobre temperaturas controladas. E aqui nessa parte que tu vai usar o catalisador a base vanádio, que ele vai ajudar nesse processo de conversão do dióxido ao trióxido. Porque aqui tu vai ter uma reação de equilíbrio, né? Tu vai ter SO2 mais meio O2, né? E o que acontece? Conforme a temperatura, tu desloca esse equilíbrio para o lado do SO3 ou para manter do lado do SO2. Então, esse catalisador, ele acelera esse processo e daí, por controle de temperatura, tu consegue maximizar a produção do SO3. Depois, então, esse SO3 ele vai para as torres de absorção, onde esse gás ele vai ser, então, lavado com um ácido concentrado. Lembrando que esse ácido ele vai concentrando, claro, depois de um certo tempo, tu vai ter o sistema estabilizado, digamos assim, né? A partida da planta ela é mais complicada, porque daí tu vai precisar utilizar um ácido concentrado para a produção dos demais. E daí, à medida que a tua concentração vai baixando de 98%, né? Tu vai fazendo o quê? Tu vai botando mais
SO3. Daí a concentração começa a subir. E o que tu faz? Tu dosa a água nesse ácido e vai diluindo ele até tu chegar naquela tua especificação determinada. E aí que entra a questão da engenharia, né? Onde tu vai otimizar processos, né? Onde tu vai trabalhar em cima do projeto, né? Para maximização dos resultados, né? Bombeamento, resfriamento do ácido dos absorvedores, porque o que acontece? Esse processo ele vai ser exotérmico, então tu precisa constantemente estar retirando o calor desse processo, então tu vai ter um gasto de energia para retirada desse calor grande, e o bombeamento do ácido, né, para o topo da torre de absorção, que ele vai ficar numa forma de recirculação. Então aqui a gente tem um detalhe de uma planta, né? Então aqui seriam as torres de absorção, né? Aqui uma outra torre de absorção, aqui tu tem a queima, tá? E aqui tem um pouquinho mais de detalhe. Então, ó, entra o enxofre, né, o vapor da água no intuito de tu promover o aquecimento, isso aqui vai para trocadores de calor, ó, né, água desmineralizada sendo pré-aquecida, ok? Não é que tu vai dosar vapor no processo, na realidade o vapor ele vai fundir o enxofre, né? Esse enxofre fundido, então, ó, aqui tu tem as bombas, ele vai ser então bombeado, né, para o atomizador, que é onde ele vai queimar com um fluxo de ar, né? Então esse ar, se tu perceber aqui, ó, tu vai ter, tu vai ter que ter o fluxo de ar, né? Fluxo de ar para poder estar promovendo, então tu pré-aquece esse ar, atomiza, daí esse SO2 ele passa pelos trocadores de calor, né? Passa pelos processos de purificação, segue para a torre de absorção, onde tu vai ter recirculação já de ácido, que são os trocadores de calor, necessários para troca, torres de absorção e assim por diante. Tá? Esse processo está, se eu não me engano, está no material 8, que vocês podem avaliar. Basicamente, a reação global envolvida nesse processo que parte de enxofre é a oxidação, tá? Faltou uma aqui, faltou uma. Tem a primeira que é a queima aqui, né? Também é uma oxidação, né? Arrumem aí, tá, pessoal? Depois eu boto lá. Vai ser o enxofre mais O. Pois. Perfeito. Então, tu tem a primeira parte, que é onde ocorre a queima, né? Fundiu aqui, ó. Fundiu, já vem para a atomização, então aqui vai formar o SO2. Então, esse SO2, sim, vai ser oxidado, a SO3, e, por último, a hidratação, que é a reação com água, né? Mas não é uma reação pura, na verdade, tu vai dosando SO3 ao ácido diluído, e daí, aos poucos, essa concentração vai subindo. Quando tu chega na especificação, tu descarta e faz a reincorporação de água no sistema, entendeu? Então, tu entra como a água entra como matéria-prima, né? E o SO3 entra como matéria-prima. E tu tem o ácido que vai ficar recirculando isso,
nesse sistema fechado. Isso tudo está acontecendo aqui dentro, né? Então, automaticamente, à medida que tu vai atingindo a concentração ideal do ácido, tu vai deslocando ele como produto final. Show. Aqui, ó. Água de processo, ó. Entrada de água, né? E aqui está a saída do ácido sulfúrico, né? Então, à medida a água vai entrando, ela vai diluindo aquele ácido que vai ficando especificado. E aquele ácido, então, especificado, ele sai daqui, passa, então, sai da torre de absorção final, daqui, vem para cá, e daqui, que essa é a primeira coluna de absorção, aqui é a segunda. Então, da segunda, passa no trocador de calor, e tu tem, então, a obtenção, né, do ácido 98% especificado. Bom, aqui fechamos, então. Bom, o outro processo está a partir do minério, exemplo, sulfeto. Então, esse é parte da ustulação, né? O que é a ustulação? Então, tu vai ter, o minério vai ter que ser moído, né? Tu vai ter que ajustar essa granulometria dele, tá? E daí tu vai fazer insuflação de ar dentro, em contracorrente a esse minério, num ambiente extremamente quente, a 900 graus, onde tu vai ter a oxidação do ferro e, obviamente, a oxidação desse enxofre para a produção do dióxido de enxofre. E esse daí, dióxido de enxofre, a sequência é muito parecida ao que a gente viu. Então, esse dióxido de enxofre vai ter que ser purificado, né, com lavagem, com o próprio ácido diluído, e ele vai sofrendo a secagem, né, com ácido 93%, para ocorrer, então, a obtenção do trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre, então, vai ser hidratado até a concentração de absorção 98%. Aqui a gente tem, então, um processo também visto, onde a gente tem aqui a entrada da pirita. Então, essa pirita passa pela moagem, aqui, pirita, moagem, moe, passa na peneira, se não tiver com a granulometria ideal, volta para a moagem, granulometria ideal segue para a ustulação. Daí na ustulação tu tem a entrada de ar, e a cinza basicamente vai ser o óxido de ferro, né? Então aqui tu vai ter a corrente de SO2 que passa por um trocador de calor e vai para uma purificação, né? A etapa de umidificação, que vai ser, né, a purificação desse gás com um ácido um pouco mais diluído, e isso então evolui, né, para mais uma separação elétrica, né, de purificação desse material. Então ele vai para a coluna de absorção final, onde esse SO2 vai ser oxidado, né, para a obtenção do SO3, e esse SO3 então vai ser hidratado para a obtenção do ácido sulfúrico, que vai estar saindo lá embaixo. Então aqui tem a questão do transporte dos sólidos, né? Lembrando que aqui, ó, só para vocês entenderem, né, aqui tu tem uma quantidade de 60.000 kWh de pirita, a capacidade de armazenamento desse ambiente é de 450 toneladas. Daqui, então, tu alimenta com pirita 15.000 kWh, né? A capacidade de moagem do silo, de armazenamento do silo aqui é 15 toneladas, e a vazão dele é 10.000 kWh. Passa pela moagem, esses 10.000 quilos, vai para a peneira, né? Em torno de 20% retorna, ó, em torno de 2.000 kWh,
e segue para frente 8.000 quilos. A capacidade de 15, né? Agora, a alimentação do ustulador, né, é 1.281 quilo-hora, né, onde tu vai dosando ele e tu vai tendo uma corrente de ar de 7.545 quilo-hora. Então, esse ar ele vai convertendo a SO2, né, esse SO2, então, ele vai avançar. E aqui tu tem quantidade de água que entra no trocador de calor e sai na forma de vapor. Então, tem um extremamente quente, por quê? Porque aqui tu está fazendo a 900 graus. E daí, veja, em torno desses 8.000 quilos que entra aqui, ó, em torno de 939 é cinza, o resto vai virar SO2. E daí aqui vai para separação de poeira, né? Aqui tu vai ter as capacidades, então entra 20.000, desses 20.000 prossegue 9.167, a capacidade desse tanque é de 10.000, aqui tu está tendo a absorção, então, dos gases, né? Uma lavagem, tendo água no processo aqui, separação, sai a água, né? Na forma de purificação, e aqui segue a corrente principal. Né? E aqui tu tem o ácido diluído, que serve para poder fazer as purificações, conforme a gente leu lá no processo anterior. Então, aquela corrente que desceu, veio, alimenta o transporte de gases, daí tu tem um sistema de compressão desse gás, onde tu passa nesses trocadores de calor, e tu vem para onde tu vai ter a hidratação, então, que é um ácido mais concentrado, tu vai fazendo a diluição desse SO3, né? Que é a fonte aqui, ó, é o ácido 93%, ele vem, ó, e vai fazendo essa lavagem, tá vendo? E aqui tu tem a separação, né? Vai separando, que tiver 93, vem para cá, mistura e volta. Se estiver mais concentrado, abastece com mais água para especificar, né? E aquele que tiver a 98%, esse vai para a produção. Então, daquelas, digamos, 15.000 quilo-hora de pirita, dos 15.000 quilo-hora de pirita que entra no sistema, sai 1,5 tonelada de sulfúrico, ou seja, 1.000 a capacidade, né, da planta, 1.500 toneladas. E a quantidade que sai daquela quantidade de pirita, 1.701 quilo-hora de ácido sulfúrico 98%. Bom, aqui então a ustulação vai pegar a pirita, vai reagir com oxigênio, né, o nitrogênio, como ele está presente no ar, ele está aqui, mas ele sai inerte, né, ele não faz parte da reação. Então, a pirita vai reagir com oxigênio, formando o SO2, a gente usa um excesso de oxigênio, por isso que o oxigênio está saindo aqui puro, e a cinza vai estar na forma do trióxido de ferro. Depois esse SO2, então ele é convertido a SO3, né? E por último, a hidratação. Essa parte final aqui é semelhante dos dois processos, né? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Tá? Então, agora a gente parte aí para o nosso TDE, tá? Onde o professor disponibilizou para vocês aí 4 materiais e eu apresentei para vocês aqui nesse TDE
Está escrito material nobre, mas não é TDE. Tem o diagrama e o fluxo de processo, e o detalhamento de um processo de operações unitárias da produção de ácido sulfúrico. Então, eu tenho aqui a especificação da pirita e eu tenho aqui a especificação do ácido sulfúrico. Tá? E eu quero que vocês completem a sequência dos cálculos abaixo. Então, tem aqui, né, a quantidade nominal de ácido sulfúrico por dia, que a gente já definiu lá, está dentro do processo aqui, ó. Aqui, ó, por dia, 1.500 toneladas por dia. Ó, definição, ó, armazenamento em toneladas, então aquela ali é a capacidade dele. E daí vocês vão observando esse processo, que ele está disponível para vocês, e vão seguindo as orientações conforme essa rotina referente à sequência dos cálculos. Então, tem todas as reações, tem as diluições, tem a explicação, e o que o professor quer é que vocês acompanhem, né, o passo a passo dessa produção aqui. Rendimento, tá, do processo, por exemplo, qual é o rendimento do processo? Vem aqui, prever uma fabricação, ou seja, ó, conversão de 97% ao rendimento. Ok? Então, é bem com foco em processo. Né? Vocês vão se debruçar em cima disso aqui e vão criar as relações e as reações. Aqui, quando chama caudal, é vazão, tá? Vazão máxima. Ok? Então, o professor agora para. Ok, vou parar a gravação.